Oi, gente. Bolsonaro admite que os brasileiros viviam melhor na época em que Lula era presidente. Sim, é claro que ele responsabiliza a pandemia, é claro que ele responsabiliza o distanciamento social, é claro que ele responsabiliza o conflito na Ucrânia, né, a invasão russa lá. É claro que ele tem mil e uma desculpas, mas ele admite o óbvio. E eu vou fazer um react dessa fala do Bolsonaro aqui com vocês e tecer alguns comentários. Vamos lá. Ou seja, nordestinos morreram sufocados por falta de dinheiro no hospital, porque o dinheiro para comprar respiradores foi desviado. Repete aquela coisa de que os governadores desviaram dinheiro, né? Narrativa bolsonarista. Vamos lá. As evidências para isso não apresenta, né? É que tem desvios e tem corrupção no Brasil, tem, né? Mas ele também tem que explicar lá a corrupção com a Covaxin, né? Na CPI da pandemia, além de a corrupção do MEC, não é? Com os pastores, a corrupção da funcionários fantasma da família dele, mas enfim, vamos ouvir. Tudo bem. Dele dá uma resposta estapafúrdia. Eu não falo inglês. Inglês, comprei errado. Ele não entendeu o contrato. Mas estava escrito lá, maconha em inglês. Agora, a gente... São coisas sérias, pessoal. São sérias. Eu falei da Petrobras, a BNDES. Foram 400 bilhões. Caixa Econômica, 45 bilhões. Engraçado que ele faz essas denúncias de corrupção, não é? E isso daí já foi demonstrado que o dinheiro da BNDES foi empregado em obras para empresas brasileiras no exterior e que o dinheiro voltou e que, enfim, mas na Caixa Econômica idem, ele faz essas denúncias, não é? Sem apresentar evidência, mas a gente conhece o modus operandi bolsonarista, né? É dinheiro de vocês, ou que vocês vão pagar a conta um dia. Já estamos. Vai falar, no tempo dele, o povo vivia um pouco melhor do que hoje. Lógico que vivia, concordo. Temos um pós-pandemia do fica em casa, né? Economia te vê depois, uma guerra, entre outros problemas. Mas lá atrás, você vivia melhor, você podia ter vivido muito, mas muito melhor ainda, se não tivesse roubado tanto. Sim. Aí, repare, ele percebeu que ele falou, né, que vivia melhor na época do Lula, aí ele começa com as justificativas, né? Pandemia, o distanciamento social, a guerra lá na Ucrânia, e que se não fosse a roubalheira, poderia viver muito, muito melhor, né? É engraçado que ele não consegue explicar a roubalheira do governo dele, né? Centrão, ocupando um monte de cargos, a situação lá no MEC, e é bom lembrar que ele mudou delegados várias vezes, quando esses delegados pareciam que investigar membros da família dele. Ele próprio admitiu que iria mudar quantas vezes fosse necessário para proteger os seus, né? São os únicos com os quais ele tem empatia, né? Não tem empatia com o resto da população brasileira. O resto da população brasileira, a resposta dele, quando vieram dizendo que tinha gente morrendo, ele disse, e daí? Né? Então, a empatia dele é reservada para os parentes, para os amigos, para os aliados, para o Daniel Silveira, que recebe a graça. Esse pessoal que tem algum grau de empatia. Que, na verdade, não é empatia. É aquela coisa de cuidar daqueles que servem a ele, né? Ou puxa-sacos, ou aqueles que lhe dão poder, aqueles que têm uma função, né? E aí, esses daí, ele faz alguma coisa por eles, porque esses fazem por ele, né? Não existe nenhuma empatia de fato. Mas, enfim, seria uma estratégia ou foi um ato falho? Se for estratégia, um grande equívoco nessa estratégia, que é pensar que o antipetismo hoje está tão forte quanto estava em 2018. O antipetismo em 2018 foi suficiente para eleger o Bolsonaro, mas hoje ele está muito mais fraco do que estava naquela época. Inclusive, saiu uma notícia recente, né? A Poder Data trouxe dados de que 10 milhões de eleitores do Bolsonaro nessa eleição planejam votar no Lula. Saiu no Poder Data, né? Ou seja, o pessoal que ficou tão decepcionado, tão arrependido de ter votado no Bolsonaro, que vai votar no Lula. As mesmas pessoas.
mostra um eleitorado pouco ideológico, né? Bem do personalismo brasileiro, né? Com relação ao ato falho em si, é verdade. O preço da gasolina, o preço do gás de cozinha está bem diferente, o preço das coisas no supermercado. E no caso da Petrobras, viu, gente? Bolsonaro tem a maioria do controle, né? Tem mais de 50% do controle. Então a presidência poderia sim não só mudar a presidência, mas mudar a política de preços da Petrobras. E aí o povo não viveria tão mal. Mas por que Bolsonaro não muda a política de preços de paridade internacional para uma política de preços de custo mais lucro, que reduziria dramaticamente o preço do barril de petróleo, que reduziria dramaticamente o preço de todos os derivados do petróleo, aí entre o diesel, a gasolina e todo o resto? Porque Bolsonaro serve. Ele é serviçal, né, dos interesses dos acionistas minoritários, que são a oligarquia brasileira, que fazem parte dos especuladores, aqueles que têm poder financeiro, aqueles que querem manter a Petrobras lucrando 38% e dividindo os dividendos entre os seus acionistas, enquanto o povo brasileiro paga uma gasolina mais cara, e esse processo da Petrobras contribui para inflacionar o preço de todos os produtos em território brasileiro. Não apenas dos derivados do petróleo, mas todos os outros que dependem do transporte via caminhões, e acaba encarecendo todo o resto, produzindo a chamada carestia, né, a alta do preço das coisas, né? Então esse é o governo Bolsonaro, que poderia, se tivesse a serviço do povo, fazer diferente, mas não está. Está a serviço das grandes corporações empresariais, está a serviço do que a gente poderia chamar de oligarcas, baronato, chame como quiser, mas está a serviço desses, né? E aí ele, num ato falho, ao que parece, admitiu o óbvio, né? E se estiver querendo escolher adversário, né, pode quebrar a cara. Era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz aqui, eu peço que você se inscreva, dê um like, compartilhe, quem sabe se torne membro ou apoiador do canal. E se você gosta muito da gente, do canal, peço que você se inscreva num dos nossos cursos, compre um dos cursos, traga alunos aqui para o canal, ajude o canal a crescer, que é realmente muito importante para a gente. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. Deixa eu só